diadema da pátria dourada, como joia brilhante e gracil, a Lagoinha será apontada para a honra do nosso Brasil. Ao trabalho, a luta gigante, na conquista suprema do bem, sempre unidos marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, e cantemos com ardor sob o céu primaveril. Hosana a Lagoinhas, a Bahia e ao Brasil. Na planície suave e ondulante, bafejada de brisa sutil, se destaca formosa e constante, devotada em amar o Brasil. Ao trabalho, a luta gigante, na conquista suprema do bem, sempre unidos marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, e cantemos com ardor sob o céu primaveril. Hosana a Lagoinhas, a Bahia e ao Brasil. Da Bahia será filha ditosa, que mais louros na fronte terá, pois seus filhos a farão orgulhosa no labor que o progresso trará. Ao trabalho, a luta gigante, na conquista suprema do bem, sempre unidos marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, e cantemos com ardor sob o céu primaveril. Hosana a Lagoinhas, a Bahia e ao Brasil. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor,
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito, quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam.
Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à lei orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a lei orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projetos sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave.
Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. O segundo secretário para fazer a leitura das atas das sessões anteriores.
Não consta, senhor presidente. Por falta de internet, presidente, infelizmente não foi confeccionada a ata. Convido a primeira secretária para proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Indicação número 090/2021. Senhor presidente, o vereador que subscreve na forma que dispõe o regimento interno desta casa e depois de ouvida o seu egrégio plenário, solicita a vossa senhoria que faça chegar ao senhor prefeito do município o senhor da seguinte indicação. Excelentíssimo senhor prefeito, atendendo a solicitação dos moradores da Rua Olindina, mais conhecida como a Rua Feia, no bairro Alagoinhas Velhas, e preocupados com a saúde e o bem-estar de todos, solicitamos de Vossa Excelência que autorize os setores competentes a realizar as obras de conclusão da pavimentação, como também a execução dos serviços de revisão da rede elétrica e a troca de lâmpadas nos postes. Sala das Sessões, 15 de abril de 2021, Raimundo Alves dos Santos, Gode. Indicação 091 de 21. Senhor presidente, a vereadora que subscreve na forma que dispõe o regimento interno dessa casa e depois de ouvir o egrégio plenário, solicita a vossa senhoria que faça chegar ao excelentíssimo senhor prefeito do município o teor da seguinte indicação. Excelentíssimo senhor prefeito, a falta de iluminação pública na comunidade Jorge Amado, o antigo Papelão, está colocando em risco a segurança dos moradores, dificultando a viabilidade e facilitando a ocorrência de roubos, furtos e entre outros acontecimentos. Preocupados com a segurança e o bem-estar de seus moradores, solicitamos de Vossa Excelência que autorize o setor competente a proceder à instalação de braços de luz e colocação de lâmpadas nos postes da referida comunidade, mais precisamente próximo à casa de Dona Domingas, como também próximo ao campo de futebol. Sala das Sessões, 15 de abril de 2021. Jaldice Nunes, vereadora autora. Indicação 092 de 2021. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve na forma que dispõe o regimento interno dessa casa e depois de ouvido o egrégio plenário, solicita a vossa senhoria que faça chegar ao excelentíssimo senhor prefeito do município o teor da seguinte indicação. Excelentíssimo senhor prefeito, atendendo os reclames dos moradores da comunidade de bairro do Jambeiro e preocupados com a saúde, a segurança e o bem-estar de todos, solicitamos de Vossa Excelência que autorize os setores competentes a executar os serviços de varrição, roçagem e capinagem, como também a execução dos serviços de revisão da rede de energia elétrica e a colocação de lâmpadas nos postes, o que de certo irá trazer inúmeros benefícios a todos os seus moradores. Sala das Sessões, 15 de abril de 2021, Raimundo Alves dos Santos, o Gode, o vereador autor. Indicação 095/2021, excelentíssimo senhor prefeito, é notório e sabido que a saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal, existindo mais de 600 patógenos que afetam as pessoas que podem ser transmitidos pelos animais. Apesar do nosso município existir uma boa quantidade de serviços veterinários, a rede é exclusivamente particular, contribuindo para afastar dos cuidados veterinários os animais da população de baixa renda, com aumento da exposição das pessoas de zoonoses em nosso município. Há uma grande quantidade de animais domésticos que precisam de cuidados e tratamento veterinário, além da agravante de haver vários animais abandonados que acabam por serem vitimados por maus tratos refletidos pelo abandono, tais como raiva, sarna, atropelamento, etc. O hospital veterinário é de fundamental importância ao atendimento à comunidade e à utilidade pública,
com diagnóstico prévio de doenças como raiva, pavorizose, isso mesmo, leptospirose, entre outras doenças, que podem ser transmitidas aos seres humanos. Antes do exposto, solicitamos à Vossa Senhoria que envie os esforços necessários para a implantação de hospital veterinário em nosso município. Sala das Sessões, 15 de abril de 2021, Arão José Oliveira Ferreira, vereador, autor. Excelentíssimo senhor presidente, José Clédio Santos Filho, presidente da Câmara Municipal Nesta. Senhor presidente, estamos enviando a Vossa Senhoria as leis ordinárias número 2.537/2021 a 2.541/2021, devidamente sancionadas pelo excelentíssimo senhor prefeito. Atenciosamente, André Ricardo Santos Barros, secretário municipal de governo. Pega aqui. Indicação 089/2021. Senhor presidente, o vereador que subscreve de forma dispõe o regimento interno dessa casa e, depois de ouvir o egrégio plenário, solicita a Vossa Senhoria que faça chegar ao excelentíssimo prefeito do município ter a seguinte indicação. Excelentíssimo senhor prefeito, atendendo às reclamações dos moradores da zona rural, mais precisamente das comunidades Rua Nova, Encantado, quilômetro 15, Azulão, Canoa, Bom Jesus, Estiva, Santo Antônio, Patioba, Tombador, Barreiro, Gameleiro e Quizambu, e preocupados com a segurança e o bem-estar dos mesmos, solicitamos de Vossa Senhoria que se dignem em autorizar ao órgão competente a executar os serviços de encascalhamento nas estradas que dão acesso às referidas comunidades. Sala das Sessões, 15 de abril de 2021, Paulo Caldeira do Nascimento, Paulo Codoro, vereador, autor. Nada mais consta, senhora presidente. Passa a palavra aos vereadores inscritos pela ordem do pequeno expediente. 5 minutos, cada um sem direito a partes. Convido o vereador Éder da Saúde, 5 minutos. Eu quero saudar a mesa, em nome da presidente Raimunda Florencio, a todos os vereadores e vereadoras, a imprensa aqui presente, em nome de Patrícia França, a seu Nilton, as intérpretes de Libras, a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e começar também parabenizando o colega Thor pela fala dele e os agradecimentos que ele fez com relação ao município. É uma prova que não existe oposição no nosso município, existe sim a busca da verdade e das melhorias para a nossa cidade. E quero também reiterar, Thor, que quero parabenizar também a você e ao governo do Estado. Há muito tempo que eu já venho observando as policlínicas do Estado. Para a gente, para o povo, para o município, foi um avanço grande, imenso. E até então, eu fico até me pensando, porque o nosso governo municipal não consegue explorar esse centro cirúrgico da Policlínica do Estado, porque a Policlínica do Estado ela é dia, mas à noite praticamente ela não funciona, e a gente tem um centro cirúrgico na Policlínica do Estado, para quem não sabe, que nem todo hospital particular tem. Então a gente tem um centro cirúrgico aqui em Alagoinhas de um porte que realmente poderia se atentar para que viesse amenizar aquilo que a gente vem batendo sempre, nas demandas das cirurgias eletivas ou até as pequenas cirurgias, que quase que a gente não tem onde fazer. O Bião não suporta mais. A gente tem falado com a doutora Flávia, diretora do hospital, por sinal, excelente diretora, mas não suporta mais. E a gente vê aqui um bem ao nosso lado, aqui, que é a Policlínica do Estado, que realmente ela poderia dar um suporte bem maior. Não sei como poderia se viabilizar isso, mas a gente poderia buscar se existir um entendimento com o governo municipal e o governo do Estado para que viesse explorar o centro cirúrgico da Policlínica do Estado. Por sinal, a diretora de lá é a filha da nossa querida matriarca, Raimunda Florencio, excelente diretora também. Então, esses reclames aí que eu deixo, e peço também aqui em público aos nossos queridos secretários que os requerimentos que a gente faça, que eles realmente tentem se ordenar ou fazer
algo parecido para que atenda, porque não é a gente que está pedindo, é o povo que clama, e a gente precisa que seja atendido, não é? Tudo bem que a gente sabe das dificuldades, sabe das necessidades, mas é preciso que eles também tenham um olhar diferenciado, principalmente para os bairros mais pobres, os bairros mais distantes, as periferias. A gente vê que o lixo, os desmandos ainda é muito grande. Então a gente tem que ficar atento. Eu digo sempre, não é porque eu sou da base do governo que eu vou fechar os olhos não para nada não. A gente tem que pontuar aonde está certo e onde está errado. E a gente precisa realmente que os secretários se atentem ao que a Câmara faz os reclames, para que atenda a população, que atenda o povo. Obrigado, presidente. Uma boa tarde. Quero justificar a ausência dos vereadores Juraci e Anderson Baqueiro por motivo médico. O uso da palavra, vereador Gode Luxo, 5 minutos sem a parte. Senhora presidente, Dai Borges, cadê você? Aê, Eisson. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa presente, 95 aqui topada, fazendo esses registros da nossa fala. Parabéns, Julimar Souza, cadê a Cabra, Inália e Patrícia França. E o pai velho, seu Nilton aí sempre anotando a fala da gente e olha, observando a todos nós. Também dar um abraço também para o meu amigo Ney ali, registrando essa ata aqui, e a todos os funcionários, em nome dele, saudar todos os funcionários dessa casa. A minha fala de hoje, eu fiz 2 indicações, senhora presidenta Raimunda Florença, ali na Rua Olindina, mais conhecido como Rua Feia, na Lagoinhas Velhas, que a obra da CAF, que foi feito naquele bairro, foi a CAF, o dinheiro da CAF que foi feito, e ficou uma rua ali, a Rua Olindina, sem fazer. E eu fiz a indicação para chegar até a nossa secretária Gal, Maria das Graças, e eu tenho a maior certeza que ele vai atender nossos pedidos e ela vai concluir aquela rua ali. Também o jambreiro da parte de cima está desassistido pelas devidas, passando por uns momentos muito, sujeira, lâmpada queimada, também fiz o pedido. E aqui eu quero parabenizar a fala do nobre colega Ed da Saúde, quando ele fala que nós fazemos as nossas indicações e às vezes não tem uma resposta. E tem que ter a resposta, tem que dizer que dia vai fazer, que se não pode fazer, a gente tem que ter uma satisfação dos secretários. Muitos respondem, outros não. Tem que ter respeito por essa casa, porque nós cobramos em nome de uma população, em nome de uma comunidade. E também quero parabenizar também a primeira-dama, a secretária Ludmila, porque ter mudado as SEMAS, trouxe aqui para próximo do centro, aqui junto do Colégio Luiz Eduardo, aqui em Magalhães. Fica próximo da população, a população mais carente que tanto precisa da Secretaria de Ação Social, e aí está um lugar muito próximo. Então quero parabenizar ela pela atitude e olhar pela população mais carente da nossa cidade de Alagoinhas. E também vou falar mais vezes aqui, dizer do absurdo dos preços tudo alto, muito alto, e quem sofre com isso é as pessoas mais carentes, aqueles que não têm condições de comprar seu alimento. Tudo caro, em termos da pandemia, tudo caro, bujão caro, R$90, a Coelba acabando com o povo, a taxa de energia subiu 30%, um absurdo. E eu não entendo, a pandemia, do jeito que está, e as coisas subindo. Tudo caro, carro caro, tudo caro. O povo quer comprar, e às vezes não pode comprar por causa dos valores altíssimos. Calma.
calma. Então, dizer que não pode. O governo federal tem que fiscalizar mais essas empresas, essas indústrias, que está, a verdade, é lascando com a população do nosso Brasil. E também pedir ao secretário do Roberto Torre, que é o secretário da SESEP, né, que olhe com carinho esses vendedores ambulantes, que precisa de ganhar o pão de cada dia. Eu recebi uma queixa agora, me ligaram para mim, calma meus colegas, daqui a pouco, calma aí. Oi, e o que acontece? Parou um carro, opa, o Lúcio está falando, calma aí, gente. E aí, Patrícia e Nália, e todos que estão nos assistindo nesse momento, dizer, todinha, meu elegante vereador, que a população sofrida está... Para concluir, vereador. Calma. E aí, o que acontece? A pessoa está indo para vender a sua mercadoria, vender um milhozinho assado. Acabei de atender um telefone, dizer, God, eu sou um pai de família, estou aqui na Zona Azul, estou pagando a Zona Azul e estou vendendo o meu milho e chegou o fiscal aqui para me tirar. Eu acho que no momento não é esse. Não tem emprego, não tem nada. A cidade, a pandemia do jeito que está, não tem condições de crescer mais. Esperamos que isso vai acabar e vai sim acabar em nome de Jesus e poder ter mais emprego. Mas enquanto isso, tem que segurar um pouquinho esses 3 meses, Patrícia, mais Nália e todos os ouvintes da 95 FM e toda a população de Alagoinhas, tem que dar uma brecha aí, né? Ó, gente, vamos levantar, entendeu? Os fiscais, segura um pouquinho aí. Para finalizar, vereador. A senhora é um luxo, presidente. Obrigado. Segurar um pouquinho esses 3 meses até passar a pandemia. Depois da pandemia, vai lá e faz a fiscalização. E agora então que está chegando a época do São João, a época do milho, a época da laranja. E quem planta na zona rural, os moradores da zona rural, tem que trazer para vender os seus alimentos aqui na nossa cidade de Alagoinhas. Então, vou pessoalmente falar com o secretário amanhã e pedir, durante esse momento que está passando a pandemia, para dar uma liberada para essas pessoas que mais precisam, que são os vendedores ambulantes, para levar o pão para dentro da sua casa. Demais, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até terça que vem. Continuando com o pequeno expediente, vereador Márcio da Cavada. Boa tarde a todos. Quero saudar a mesa diretora, quero saudar todos os colegas vereadores, a toda a imprensa, falada e escrita, autoridades presentes. Hoje pela manhã, a bancada Juntos Somos Mais Fortes, representadas pelos vereadores Bal, Codoro, Ed da Saúde, vereador Arão e Márcio da Cavada. Fomos até a nova secretaria do SEMAS, que fica agora próximo ao centro. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a grande secretária Ludmila, está fazendo um grande trabalho à frente da secretaria. Quero parabenizar também ao secretário de Educação, Gustavo Carmo, pela sua agilidade, pelo seu compromisso com as entregas das cestas básicas. Hoje pela manhã também estive fiscalizando aquela grande obra da Lagoa da Cavada. Graças a Deus, está finalizando suas escavações, falta apenas 5 metros
né? 9 metros de profundidade. Os trabalhadores estão ali com toda a segurança. No máximo, pelo que o engenheiro me conversou comigo, uns 15 dias aquela grande obra vai estar pronta, na parte da escavação. E logo mais, ao lado da lagoa, vai ser construída uma grande praça, uma praça muito bonita ali, que está dentro do projeto. E graças a Deus, com o empenho do prefeito Joaquim Neto, sempre digo, o único prefeito que teve coragem de enfrentar aquela obra de frente, porque eu mesmo fiz várias reuniões de 12 anos para cá e as obras não saíram do papel. E hoje, graças a Deus, está aí a obra, o resultado, aquele sofrimento que todos os moradores ali daquela região, da Cavada, Inocop 1, todos vão ser beneficiados com aquela grande obra e toda aquela região, né? Obrigado, quero agradecer à secretária de Obras também pelo empenho que está tendo pelaquela grande obra. Obrigado a todos. Continuando o pequeno expediente, o vereador Arão José, 5 minutos sem a parte. Boa tarde. Saudações a todos da mesa, em nome da nossa vice-presidente Raimunda Florencio, que hoje está em exercício. Cumprimento cada familiar, cada amigo, colegas vereadores, imprensa, líderes comunitários, funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Na sessão de hoje, quero voltar minha fala para algumas pessoas que vêm de outra cidade e no momento que bebem da água de Alagoinhas terminam apaixonados pela cidade. E nesse momento quero falar do senhor Bartolomeu Coelho Prazeres, nascido em Muniz Ferreira, morador da URBS do Jardim Petrolar, na cidade de Alagoinhas, Bahia. Residente nessa cidade há mais de 40 anos, tendo desenvolvido muitas atividades comunitárias, principalmente no SAC, onde esteve presente durante 6 anos, demonstrando um enorme carinho nas realizações das suas tarefas diárias. Também ficou reconhecido pela sua passagem e comprometimento no Hospital Dantas Bião, onde trabalhou por 7 anos como coordenador de transporte e manutenção, dedicando todo o carinho e todo o respeito pelas pessoas que por lá passavam. Trabalhou também por 19 anos na Ferbasa, onde deixou sua marca registrada de funcionário competente, assíduo e dedicado. Gostaria também de dizer que Bartolomeu trabalhou de forma voluntária por 7 anos no tênis clube, ajudando na reforma e aprimorando os serviços gratuitos que ali era ofertado. Diante de tudo isso, hoje com 66 anos, com um quadro de saúde debilitada, é muito amado por essa cidade e gostaria de solicitar a essa casa que a partir dessa data possamos oferecer a esse alagoense de coração o título de cidadão alagoense e que possamos assentar nos anais dessa casa essa bela e inesquecível homenagem a esse homem honesto que enriquece a nossa história. Bem, nesse segundo momento também queria falar sobre a indicação número 095/2021. Sabemos que mais de 600 patógenos que afetam as pessoas e que podem ser transmitidos pelos animais. Em nosso município, há uma grande quantidade de animais domésticos que precisam de cuidados e tratamentos veterinários, além de agravantes de vários animais abandonados que acabam por serem vitimados por maus tratos refletidos pelo abandono, tais como a raiva,
a brucelose, e sem se falar que muitos desses animais são atropelados no dia a dia. O hospital veterinário é de fundamental importância ao atendimento à comunidade e de utilidade pública com diagnóstico prévio de doenças, como raiva, brucelose, leptospirose, entre outras doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos. Nesse momento, gostaria de encerrar o meu pronunciamento agradecendo a essa casa o apoio e a dedicação por esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito. A todos um abraço fraternal. Obrigado. Continuando o pequeno expediente, convido o vereador Codoro para fazer uso da palavra, 5 minutos, sem a parte. Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, imprensa aqui presente, as intérpretes de Libres, essa mesa diretória. Vou começar minha fala aqui, direcionada à Secretaria Semarg, secretário George Caboré. Solicitar a vossa pessoa e peço apoio a essa casa para a requalificação das estradas rurais do distrito de Riacho da Guia, pois estão abandonadas. E esse é o papel do vereador, é fiscalizar. Não importa que venha a ser de bancada ou que venha a ser de oposição. Solicitar também do secretário Roberto Torres, Serviço Público, que, por gentileza, tome providência na iluminação pública do distrito de Riacho da Guia. Já está um caos. Isso não existe. Tenho certeza que o nosso prefeito, Joaquim Neto, não está satisfeito com essa situação. Porque fica transparecendo que a culpa é do prefeito, é da gestão, e não é. Cada secretaria tem seu secretário. Está na hora de arregaçar as mangas para começar a trabalhar. Eu estou sendo bastante cobrado pela minha comunidade, eu fui eleito para isso. Solicito que encarecidamente tome providência. Solicito também da Cecim, nossa secretária Grau, muito empenhada, tenho certeza, mas que nos dê providência das limpezas de rios. Está chegando as chuvas. O vereador Djalma entende do que eu estou falando. Já falei nessa casa aqui já umas 3 vezes que o distrito de Riacho da Guia, há tempos atrás, houve uma enchente e que graças a Deus não morreu ninguém. E aquela enchente foi causada porque as águas daqueles rios naquela época, na gestão do ex-prefeito Josaildo Ramos, não deu providência com a limpeza do rio. Quando a água desceu em quantidade, tapou as saídas das pontes, e com isso causou um caos dentro do meu distrito. Eu não estou aqui para ver mais isso. Eu exijo respeito, porque se o povo cobra de mim, eu tenho que cobrar da administração. Esse é nosso papel. Gostaria também de parabenizar. O que é de bom, eu vou parabenizar. E o que tivesse acontecendo de errado, eu vou falar. Não adianta. Eu fui eleito para isso, para dar representação ao povo, para cobrar e para fiscalizar. Parabenizar o secretário Gustavo Carmo pela ação que existiu dentro do meu distrito de Riacho da Guia e vem existindo em todas as outras regiões, que é a entrega da cesta básica. Isso sim que é se empenhar, que os outros secretários façam o mesmo. Na hora que eles estiverem fazendo um bom trabalho, eu vou parabenizar aqui nesta casa. Mas enquanto não estiver olhando para o meu distrito de Riacho da Guia com bons olhos, eu vou falar todo dia. E de agora adiante eu vou para as redes sociais. De antemão, obrigado e que Deus nos ilumine e nos abençoe. Com a palavra, a vereadora Luma Menezes.
5 minutos em a parte. Obrigada, presidente Raimunda Florencio. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras dessa casa. Boa tarde à mídia aqui presente, acompanhando a imprensa, seu Newton, sempre presente ali com a gente também, as intérpretes de Libras. Boa tarde ao público de casa mais uma vez. Gostaria de, na verdade, iniciar minha fala parabenizando esta casa pelas ações de conscientização, né, e a propagação da educação política através das redes sociais da Câmara. Então, reforço aqui o quanto isso é importante, o quanto é necessário, né, enquanto Poder Legislativo, estarmos também alinhados com a propagação da educação política, né. Acho que compete a gente, enquanto agentes políticos, também levar conscientização, falar sobre o que é política e qual o verdadeiro papel de um vereador, para que a nossa população também venha estar consciente sobre isso. Então, parabenizo a equipe de comunicação, né, em nome de Bruna, em nome de Mariana, pelo papel que elas duas vêm fazendo, né, divulgando sobre política através das redes sociais da Câmara Municipal. E isso faz toda a diferença. Hoje a minha fala, na verdade, é um pouco mais pesada. Gostaria de falar sobre uma situação que, infelizmente, vem ocorrendo ao longo do tempo com os nossos jovens e que, infelizmente, essa semana acabei recebendo a notícia que um jovem que fazia parte da Associação Desportiva São Félix perdeu sua vida, infelizmente, para a violência, né? Esse é um caso que acontece de forma recorrente. Diversos jovens, não só na nossa cidade, mas em diversos lugares, acabam se envolvendo com questões que são inapropriadas, muitas vezes pela falta de oportunidades durante a sua caminhada. Estamos vivendo em um momento de pandemia, onde as escolas estão com as portas fechadas, que era o espaço onde eles tinham acesso não só apenas à educação, mas à convivência com outros jovens, à convivência com pessoas que eram suas... de fato, pessoas que representavam um futuro diferente para eles, que seriam as suas professoras. Então, a partir do momento que até esse espaço que dava oportunidades para os nossos jovens estão fechados, eles ficam à mercê, né? Fica à mercê de uma sociedade, sim, violenta e uma sociedade que oferece risco para a caminhada deles. Essa semana, recebi essa notícia, recebi a notícia desse jovem, deixo aqui os meus sentimentos e o meu sentimento também de tristeza e revolta, né? Peço que Deus possa estar confortando o coração dos familiares, o coração dos amigos, o coração dos professores, né, que acompanharam esse jovem durante a sua trajetória na associação, né? Pessoas que estão profundamente transtornadas até o momento de hoje, né, que sentiram também profundamente com essa perda e que diariamente lutam para que outros jovens não sigam esse mesmo caminho e também não sejam acometidos dessa violência. Enquanto poder público, temos sim a responsabilidade de não apenas pensar no que fazer após esse jovem entrar para a violência, mas pensar em alternativas para prevenir a ida desse jovem para um caminho de morte. Em 2018, aqui na nossa cidade, foi sancionada a lei de número 4.903 de 2018, que instituía um comitê gestor para pensar num plano de prevenção da letalidade contra jovens, contra adolescentes e jovens na cidade de Alagoinhas. No início do nosso mandato, encaminhei ofício para o órgão representante, né, para a Guarda Municipal, pedindo informações a respeito desse plano. Esse plano tem como principal objetivo justamente pensar e elaborar ações para prevenir a letalidade, para prevenir outros caminhos que esses jovens podem estar trilhando e ver formas de incluí-los, sim, na sociedade, de dar oportunidades, de dar expectativa de uma vida realmente diferente para a nossa juventude. A resposta a esse ofício foi de que esse plano ainda não tinha sido concluído, né? Então, essa lei é de 2018, estamos em 2021, e, infelizmente, é um plano que existe na lei, é um plano que foi decretado por lei, que fosse pensado e elaborado, mas que no dia de hoje não existe.
Talvez se esse plano tivesse sido concluído, nós pudéssemos ter feito ações de prevenção, né, e outros jovens poderiam não ter perdido sua vida, por exemplo. Enquanto poder público, né, então, enquanto também legisladora, reforço aqui o pedido para que se retome essa atividade, para que esse comitê gestor retome a elaboração desse plano de prevenção, para que ele possa ser elaborado, possa ser pensado e, principalmente, ele possa... Para concluir, vereadora. Obrigada. E que ele possa ser elaborado pensando principalmente do ponto de vista da juventude da nossa cidade e que ela possa também participar nessa construção. Então, reforço o ofício que encaminhei, peço que essa elaboração seja reiniciada e que possamos ter ações efetivas do poder público, do poder executivo, para a prevenção e cuidado da vida da juventude de Alagoinhas. Obrigada. Continuando o pequeno expediente, convido a vereadora Jaldice Nunes para fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora presidente da mesa, demais componentes, senhoras vereadoras, vereadores, funcionários desta casa, intérprete de Libras, imprensa aqui presente, seu Newton, público que nos acompanham pelas redes sociais, né, pelas redes oficiais da Câmara de Vereadores, aí no Instagram, no YouTube, também no Facebook. Boa tarde. Antes de começar o meu pronunciamento, eu gostaria de lembrar ao presidente desta casa que, quando fizemos uma visita na Faculdade de Medicina Estácio, ficou certo de encaminharmos um ofício solicitando daquela faculdade um treinamento de primeiros socorros para os vereadores e funcionários, assim, ou um curso de suporte básico de vida. Eu acho super interessante, né, e necessário. A vereadora Justa, que a gente estava conversando há pouco, ela não está se sentindo bem. E eu perguntei a ela, será que não é a pressão? E ela disse, minha pressão é baixa. Aí eu corri para ver se eu conseguia alguma coisa salgada para ela botar na boca e a pressão aumentar um pouquinho. Mas será que a pressão realmente está baixa, está alta? Então, Raimunda, até aqui nessa casa nós precisamos ter um kitzinho de primeiros socorros. É interessante ter um tensiômetro para aferir a pressão. Então, são coisas que podem acontecer e a gente precisa ter segurança da gente, na hora de querer ajudar um colega, acabar não prejudicando. Então, eu acho interessante, eu gostaria que registrasse aí, Ney, na ata, que a gente tivesse esse suporte aqui com o glicosímetro, com o tensiômetro, né, para que a gente, num momento de precisão, poder contar, tá? E não esquecer de se certificar em relação ao ofício. Eu acho interessante a gente ter esse treinamento, né, Luciano? Aproveitar e dando início agora, realmente, começa a contabilizar agora, viu, Rai? Nós temos aqui um requerimento solicitando a presença da secretária de saúde dessa casa, e eu gostaria, mais uma vez, de reforçar esse convite. Nós precisamos, sim, né, saber como está a prestação de conta das verbas do Covid. Precisamos também, já que foi aprovado essa lei, autorizando ao nosso município a entrar no consórcio, e, além da compra de vacina, autorizamos a compra de medicamentos, de insumos e equipamentos na área de saúde. Precisamos saber em que pé está esse projeto, né, se vai demorar muito, se está em caminho, qual tipo de vacina, prazo, enfim. E gostaria de falar, né, dos postos de saúde mais uma vez. Se temos aqui a autorização para o consórcio, para comprar vacina, comprar medicamento, o que é que justifica, então, o posto de saúde hoje, do Silva Jardim, não ter um teste de Covid, não ter sequer copo descartável? Falta medicamento, enfim, sem médico há quase um ano. Então, o que é que realmente a gente precisa, né, ouvir e saber realmente o que é que a secretária pensa em relação à saúde? E aí não para. A questão agora é do SAMU. Nós recebemos aqui, eu acredito que não só eu, mas vários vereadores, falando sobre, tem um texto aqui, a bonitinha, mais ordinária, e fala nada mais, nada menos das condições do SAMU, da maquiagem que foi feita e a falta
de estrutura, equipamentos de EPIs já usado há muito tempo, as ambulâncias sucateadas que estão nas oficinas, né? É simples, sair da Câmara, vai lá em Sandó, se eu não me engano, e ver se realmente a ambulância do SAMU, as ambulâncias estão lá. A informação que eu recebi hoje é que são 2 ambulâncias que estão lá. Tá? Então, os equipamentos, principalmente relacionados a trauma, para imobilizar os pacientes, eles estão bem desgastados, precisando de novos equipamentos. Os funcionários precisam comprar o alimento, porque a alimentação é de péssima qualidade. Então, falta EPI para os funcionários, inclusive aqueles macacãozinhos descartáveis, que agora, nessa pandemia e com a questão do Covid, eles precisam estar com todo equipamento para que não sejam contaminados ou estão vacinados, mas propagar o vírus. Então, é importante que a gente possa ver essa questão do SAMU, e eu convido todos os vereadores para checarem essas denúncias, né? Tanto os da base quanto da oposição, é importante. Sobre a maternidade, semana passada eu fiz uma visita e acabei cobrando a emenda do deputado federal Paulo Aze. Mais uma vez eu vou falar, enquanto a gente não tiver uma posição da secretária, eu vou falar sempre que estiver lembrada, 1.500.000 para cirurgias eletivas, e eu fiz essa cobrança. E depois que eu postei uma foto que estava na maternidade no status do meu WhatsApp, o que foi que aconteceu? Comecei a receber várias mensagens, de médicos a serventes. Mais um minuto para concluir, vereadora. Condutores de ambulância. E aí, vamos lá. Falam que o ar-condicionado do centro cirúrgico não funciona. Os focos dos 2 centros cirúrgicos não funcionam. Não tem a caneta, né, para o bisturi elétrico, para, na hora de um parto cesáreo, fazer a sutura, estancar o sangue. Faltam os fios para suturar as pacientes, ou seja, para fazer as cirurgias. Tá? 2 computadores, foi uma sugestão de uma funcionária, que não é tão caro, gente. Essa cooperativa ganha quanto para terceirizar esse serviço médico? E os médicos ganham quanto? Quanto sobra? Será que não pode doar para a maternidade? 2 computadores, um para ficar no consultório, quando chega na emergência, aquele consultório, a salinha do lado direito, e outro computador para a enfermaria, para que eles possam não perder tanto tempo. Quanto mais tempo o médico perde anotando manualmente, fica ruim a assistência às nossas gestantes. Então, para concluir, vereadora. Só fazer essas observações, que a gente precisa também visitar aquela maternidade toda. Já tive a primeira vez com a vereadora Jússia, depois eu fui novamente, mas precisamos, a comissão de saúde desta casa precisa realmente voltar lá e estar observando todos esses detalhes, que às vezes numa apresentação é falado muita coisa, mas os detalhes, só os funcionários que são guerreiros, e pessoas que estão ali querendo realmente trabalhar com qualidade, eles é quem sabe. Então, às vezes, a gente ouve a gestão, mas falta ouvir o outro lado da moeda, que é quem está no dia a dia, naquele equipamento público de saúde tão importante. Continuando o pequeno expediente, convido o vereador Anselmo Cerqueira para fazer o BAU, fazer uso da palavra. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente Raimunda Florencio. Saúdo toda a mesa. Um abraço às excelentíssimas senhoras vereadoras, bancada feminina. E deixar um abraço aqui muito caloroso. Dizer que para mim é um prazer fazer parte dessa bancada. Juntos somos mais fortes. Um abraço à imprensa aqui presente, público em casa nos assistindo. Começar aqui agradecendo. Jorge Cabaré hoje nos atendeu, juntamente com o seu Roxo, esposo de Dona Lourdes, Sauípe. Dona Lourdes não pôde vir, então o seu Roxo veio aqui solicitar da nosso mandato, para que em breve esteja dando uma arrumada, uma melhorada na estrada de Sauípe. E isso aí foi confirmado pelo nosso secretário Jorge Caboré. Trago aqui a fala para vocês, devido... Meu voto foi muito... aqueles lugares que ninguém gostaria de ir. E eu gosto de ir.
começa a perceber o quanto, quando esse Brasil, a Bahia, em especial a cidade que eu tanto amo, a nossa querida Alagoinhas. Os meus votos foram votados extremamente naqueles lugares onde as pessoas não gostam de ir. E eu gosto. Tive muito voto no Pingurute, tive um voto muito bom ali no Urupiara, Parque São Francisco, Santinha, Alto da Coruja, atrás da Rocinha. Se eu estou falando só aqui, na zona urbana, lógico, eu tive voto na Calu, tive um voto Papagaio 1, em especial Sauípe. Mas no dia que a sociedade, a imprensa, em especial os políticos, começarem a olhar para a favela de uma forma diferente, nós vamos nos tornar, porque ali ninguém quer andar com um fuzil na mão. Seus pais e as suas mães não têm esse desejo de ver uma criança com a arma. Nosso país, a primeira saída e única é quando nós políticos começarem a mapear esses lugares, companheira Jússi. Tenho certeza que nós vamos, dar uma voz melhor para esse povo. Agora mesmo perdemos amigos ali no Parque São Francisco. Conheci ele na Catuense, com Antônio Pena, dando a maior esperança que ele seria um dos grandes craques, passou em grandes bases. Santos, se não me falha, no Inter também. E agora perdemos eles no Aporá. Então aquilo ali é uma tristeza. E nisso aí eu chego ali em frente ao Hospital do Câncer, que vai ser construído, e vejo um mini ginásio praticamente abandonado, Djalma. Então assim, é algo que a gente olha, poxa, quando os políticos pararem de discutir entre nós, passou a política, vamos descer do palanque, gente. Vamos realmente olhar aqueles mais humildes. É o que eu tenho vontade dentro de mim. É de me tornar o porta-voz, Raimunda, desse povo tão sofrido. Eu sei, na pele, eu quero ter 11 irmãos, comigo 12. É complicado você dar meio-dia e não ter o que comer. É muito difícil você ser criado sem pai, ter 11 irmãos, comigo 12. Então, cada voto que eu vejo de uma pessoa morrendo, um jovem de 16, 17 anos, isso me parte o coração. E eu pergunto, o nosso país, o que é que esse país não dá? O que é que nós compramos? Nós vendemos muito mais. Eu não entendo por que existe tanto bairro periférico e não vem uma atuação do trabalho social, um professor de basquete, um professor de vôlei, de tênis, de futebol, porque é doloroso para quem está ali. A gente percebe, às vezes a pessoa está vendendo ali uma droga e a gente percebe a tristeza. Converso com muitos deles, eles eu não quero isso para o meu filho. Mas o que é que os políticos têm feito? O que é que a mídia tem feito? O que é que a sociedade tem feito para ajudar essas pessoas? Se não nós começarmos a nos unir, não importa ideologia política, são pessoas ali que passam muita necessidade. Suas mães, seu pai perdem seus filhos para o mundo das drogas, para o tráfico. Muitos ali não querem traficar. Mãe nenhuma quer ver um filho com a arma. Então é preciso que a SEMAS, assim que passar essa pandemia, vamos estar criando algum projeto para ocupar a mente daqueles jovens. Por favor. Para concluir, vereador. É uma tristeza muito grande a gente vê a guerra entre a Cuba e a FM, isso me parte o coração. É hora da gente começar a trabalhar, é hora da gente começar a atuar nesses lugares. Eu só vejo quadra abandonada em Alagoinhas, faço parte da base, não me arrependo de ter votado no doutor Joaquim, mas é preciso que a SEMAS, a SESET, e junto com a gente aqui, eu não quero ser pai da criança não, eu quero não ver muitas crianças sendo mortas com a arma, nem nasceu ainda. Eu lembro também de um grande craque, que tinha tudo para ser, hoje ele está preso lá do Alto da Coruja. Isso aí vai espatifando o nosso coração, vendo pessoas que poderiam hoje ser um exemplo, de repente está do lado da casa dele passando fome. É muito fácil a gente meter o dedo,
mas vai lá ver uma pessoa com fome. Não estou aqui dizendo que sou a favor e nem que estou defendendo o tráfico, mas estou dizendo... Para concluir, vereador. Estou falando aqui que nós podemos nos unir, sociedade, imprensa e político, sair do palanque, ideologias, trabalhar lado a lado, porque nos meus 4 anos, a minha voz vai ser por esses locais que ninguém pensa em ir, e a minha pouca atuação, que tiver alcance de um vereador, que muito pensa que o vereador pode muita coisa, mas o pouco que eu posso, lugar onde muitos não querem ir, Bal vai estar lá. Quero ser o porta-voz desse povo, e que me solidarizo com a família de cada um que tem perdido seus entes queridos. A gente só fala do Covid, mas tem muita gente caindo na bala. Que Deus abençoe e conforte a família de cada um desses daí que vem perdido para o sistema. Que Deus abençoe poderosamente a todos nós na nossa tarde. Convido o vereador Todininha para fazer uso da palavra. Senhora Presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, servidores, público aqui que nos assistem pelas galerias, pelas redes sociais, a galeria quase vazia, né, ali Julimar, imprensa na pessoa também de Julimar, da 95 FM, Patrícia França, Naila, intérprete de Libras, para fazer com que todas as pessoas possam ter acesso às informações. Bal, eu quero fazer coro ao seu pronunciamento, né? Mas eu quero dizer também que a morte desses jovens da periferia e a falta de investimento na periferia, ele não se dá apenas pela má vontade, às vezes, quando a gente trata só de alguns políticos, né? Ou pela falta, ou pela presença da ideologia. Na verdade, é a ideologia que faz com que os investimentos não possam ir para a periferia. Porque o investimento não vai para a periferia muito por conta, essa é uma das causas, do racismo. O racismo estrutural, né? Os negros, os pobres, os brancos pobres, que estão nas periferias, que também são considerados como os negros e tratados todos como negros, né? Então, não faz com que a elite não faz com que a elite deseje que esses recursos possam ir, né, para as periferias. E muitas vezes, os governos, sem perceber, não intencional, alguns governos de forma não intencional, por conta do racismo que é sistêmico e que é estrutural, acaba investindo onde os seus olhos alcançam, onde os seus pés pisaram. Porque grande parte dos... acho que nunca teve um prefeito negro aqui em Alagoinhas, não é? Nunca. Prefeita, mulher também, né? Nunca teve. Então, e a maioria desses, pobre, eu acho que um ou outro talvez tenha crescido, né, mas tenha crescido dentro, e depois, né, dentro da estrutura e desse sistema que você traz, tenha tido uma visão muito mais de uma classe média, uma classe alta, e fazer atender as necessidades e os desejos dessa classe, do que o recurso para a periferia, de forma tranquila, porque isso é estrutural. Então, a gente precisa tratar isso, mas eu acho que devemos tratar como ideologia, porque é essa ideologia da classe dominante que tira mais da metade dos recursos que poderiam ser colocados à nossa disposição, para pagamento de juros de uma dívida que a gente não sabe como começou. Então, tem muita coisa que a gente precisa discutir nesse sentido. Vossa Excelência está certo, e a gente precisa discutir para que todos os recursos e os esforços sejam evitados para que sejam resolvidos os problemas das comunidades mais carentes, não é? Que é a nossa razão de existir. Não podemos ter cidadão de primeira e cidadão de segunda categoria. Todos nós somos seres humanos e temos aqui alimentos e condição suficiente para que todos possam passar e passar bem. Mas a arrogância, a ganância, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né, faz com que alguns só desejem para si, infelizmente. Mas a luta é essa, estamos nesse caminho, precisamos vencer esse racismo estrutural. Quero também dizer que o modelo de gestão de Joaquim, infelizmente, esse modelo que ele coloca, que ele traz, né, funcional, mecanicista, e de indicação, de loteamento político, né, ele não vai conseguir atender essas demandas que a gente precisa. Não vai conseguir atender. Né? E também porque o modelo que Joaquim traz é um modelo antigo, né, é um modelo de um retrocesso tamanho, e ele não tem essa capacidade técnica e essa visão ampliada para fazer com que os recursos cheguem. Não teve no primeiro mandato, e agora o segundo mandato segue praticamente na mesma direção. Espero que ele possa corrigir esses rumos, porque ele nos dá um alento e uma esperança de que algo nesse município pode mudar. Não é?
a nossa parte a gente está fazendo. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante discurso nessa tarde de hoje. Eu queria também, Vossa Excelência falou de sistema. Sistema, na verdade, é um conjunto de elementos interdependentes que tem uma relação entre as partes, que ele vem trazer, satisfazer a necessidade de um todo. Aí eu quero falar do sistema de transporte coletivo, que está em crise. A crise nesse sistema de transporte. Que essas partes interdependentes, né, que uma depende da outra, para que ele possa funcionar bem. Será que a população está satisfeita com o sistema de transporte? Quantos bairros estão sem transporte? E quantos bairros têm transporte e não têm qualidade, não tem horário? Não é? Os trabalhadores estão satisfeitos também com o sistema de transporte? A greve que está aí. Né? Então, existe um caos nesse sistema, e o que nós temos ouvido ao longo desses últimos dias, né, só agrava a crise, porque nós temos ouvido notas de críticas, de desabafos nas redes sociais e nas rádios, nós temos visto debates e debates rasos. Mais 2 minutos para concluir, vereador. Obrigado, senhor presidente. Debates rasteiros, muitas vezes, nós temos ouvido, que não chega ao nível de discutir o que a gente precisa estar debatendo, que é uma cidade desenvolvida, né, no nível que seja respeitável, que as pessoas possam ter uma esperança de termos uma cidade diferenciada. E a gente está vendo isso aqui no nosso município. Áudios. Quantos áudios que criticam pessoas? Áudios de assédio sexual, áudios de assédio moral, não é? Ou seja, tem empresas que estão dando justa causa para os trabalhadores, muitas vezes sem um motivo aparente, e não tem quem defenda. Então a gente precisa discutir isso. Foi com essa intenção de discutir esse sistema de transporte, senhora presidente, que nós nos reunimos ontem com o presidente da Força Sindical, Emerson Gomes, com o Júnior Brasil, que é do sindicato do Recôncavo. Nos reunimos também com a vereadora Jússi Cardoso, nos reunimos com o deputado federal José do Ramos, o assessor da Força Sindical e membro também do Sintepave, Jorge Campeão, o presidente do PT, Tássio Mota. Fizemos um grande bate-papo, porque a gente precisa entender, compreender, conhecer como é que funciona o sistema sindical, para que a gente possa oferecer as soluções necessárias e saber se o que está acontecendo aqui não é isso mesmo. É dessa forma que o sindicato deve se comportar. É dessa forma que os partidos políticos devem se comportar. Não é? Porque, claro que cada sindicato, cada partido, nós somos hoje uma sociedade de organizações, temos que respeitar as organizações, elas trabalham tanto para a sua categoria, mas também ela tem o sentimento e a obrigação, na verdade, de trabalhar para a coletividade como um todo, não é? Para as diversas outras categorias, quando a luta for uma luta comum, uma luta de unidade. Então, nós sentamos com quem compreende o processo, só para concluir, discutimos, não é? Fizemos um grande debate, respeitando a todos, sem nome de ninguém, sem criticar ninguém, mas tratando muito mais dos fatos e tentando trazer para a nossa sociedade um debate franco, amplo, aprofundado, para tentar trazer soluções para essa crise que nós temos no sistema de transporte, não é, do nosso município, que precisa ser resolvida. Então, essa foi a reunião de ontem, e foi uma reunião que nós saímos com muito esperançosos. Muito obrigado, presidenta, pela tolerância. Como não vai ter matérias constantes na ordem do dia, convido os seus vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 20 de abril, no horário regimental, e, em nome de Deus, encerro os trabalhos.